Olá, pessoal! Esta semana vamos conversar sobre resiliência e de como transformar experiências adversas em aprendizagens para a vida. Como diria Helen Keller, o mundo está cheio de sofrimento, também está cheio de superação. Cada vez mais tenho me surpreendido com a capacidade humana de superar e aprender com as adversidades da vida, de como as pessoas aprendem com as suas dificuldades e também sobre como superá-las. É incrível a nossa capacidade humana de resiliência, né? Falo de pessoas que têm um histórico aí de situações adversas, como por exemplo, violências, abandono, perdas, doenças mentais e tantas outras, e que diante de tamanho sofrimento e experiências de vida diversas, encontram saídas possíveis dentro das suas condições de vida, dentro das suas possibilidades. E a pergunta que eu fico me fazendo aqui é: seremos capazes de nos adaptar, aprender e a seguir em frente diante de tantas adversidades que estamos vivendo? A pandemia pode nos tornar mais resilientes? Tenho encontrado pessoas muito resilientes, com histórias de vidas e de superação e de aprendizado diante do que elas viveram incríveis. São histórias de vida de pessoas que passaram por várias adversidades e encontraram as saídas possíveis naquilo que elas tinham de condições para lidar com as adversidades naquele momento. Diante dessa experiência, eleva a minha confiança de que podemos sim desenvolver a resiliência e aprendermos a lidar com o que nos acontece. Diante disso, te faço uma pergunta: quanto temos de potencialidade para lidarmos com as nossas situações adversas? Mas o que significa a palavra resiliência? Resiliência é um termo que vem do latim e significa ser elástico. Derivou da física e falava dos materiais que tinham a capacidade de enfrentar situações adversas e voltar à sua forma original, sem sofrer grandes danos. Levando isso como um conceito para a condição humana, quer dizer, resiliência adaptada à condição humana significa da nossa capacidade de lidarmos com situações adversas que nos ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida, e de sairmos transformados por elas, de maneira que se tornam aprendizagens para a nossa vida. Indo além no conceito de resiliência, uma parte que eu gosto muito é de que essa capacidade que falamos do indivíduo de aprender, de superar, de lidar com as adversidades da vida que lhe ocorrem, a resiliência também é algo presente nos grupos sociais. Também diz da capacidade de uma população em lidar com as adversidades e superá-las, aprender com elas e seguir em frente. O que me traz uma perspectiva de que sim, nós podemos, enquanto comunidade, enquanto sociedade, além de nós como indivíduos, superar, se ajudar e aprendermos com as experiências que estamos vivendo, de maneira inclusive que possamos fortalecer os laços sociais, os laços comunitários, formando vínculos duradouros de ajuda ao próximo, aquele senso de comunidade que faz todo sentido para a nossa existência e que inclusive nos potencializa como humanos e como comunidade. Indo além, pensando na pós-pandemia, na realidade de pós-pandemia. Como será a nossa capacidade de superação e de readaptação diante de tantas adversidades? O que vamos aprender a partir das situações que estamos vivendo? Pensando inclusive nas mudanças futuras, que não serão poucas, como nós podemos tirarmos aprendizados deste momento de vida para enfrentarmos as situações futuras que se seguirão. E aí você pode me perguntar: mas que força é essa que faz com que nós conseguimos resistir e a continuar a caminhar apesar dos dissabores, das dores e das adversidades? Na abordagem centrada na pessoa, desenvolvida por Carl Rogers, temos como base a confiança no organismo de que ele irá
atualizar-se e desenvolver-se em toda a sua potencialidade, dentro das suas possibilidades, dadas as condições necessárias para isso. Que existe aí uma capacidade que é inerente ao organismo humano de desenvolver-se, crescer a partir daquilo que experiencia. Então, se pensarmos no conceito de resiliência, ele por si só ele está incluído nessa perspectiva de homem, nessa perspectiva de ser humano, de ser pessoa. Todos nós somos resilientes, cada um à sua forma, né? Alguns com uma maior facilidade de adaptação às adversidades, outros com menos facilidade, mas todos nós somos dotados dessa tendência, né, inerente à atualização e ao crescimento, ao desenvolvimento humano, podendo dessa forma a resiliência ser o resultado de um processo contínuo de experiências e aprendizagens. Bem, para deixar mais claro isso, vou citar aqui um trecho de Carl Rogers, que fala aí dessa tendência humana que temos de poder nos atualizar, nos reconfigurar a partir do que vamos experienciando, vivendo na nossa vida, dadas condições facilitadoras, condições necessárias que possibilitem essa atualização. Então ele diz o seguinte: o ser humano é digno de confiança, possui capacidade latente ou manifesta de compreender-se a si mesmo e de resolver seus problemas de modo suficiente para alcançar a satisfação e eficácia necessárias ao funcionamento adequado, tornando-se mais complexo e mais autônomo. Isso quer dizer, então, que existe em todo o organismo uma tendência natural à evolução. E estar na vida significa corrermos riscos. E por mais que não saibamos, quais serão as adversidades que vamos estar enfrentando, passando na nossa vida, podemos encontrar caminhos, saídas possíveis para aquilo que vivemos. Então, essa capacidade de crescermos como humanos que somos a partir das adversidades e a partir do que vamos experienciando na vida e da nossa capacidade de consciência de si mesmo e dessas aprendizagens. Imaginem se isso a nível individual já é muito grandioso. Vamos imaginar isso a nível social, comunitário. Se existe em nós essa tendência ao desenvolvimento, ao crescimento, imaginem isso num grupo, em pessoas que estão disponíveis a crescer com as suas aprendizagens, a se transformar e transformar a realidade a partir delas. O quanto isso nos torna potentes enquanto comunidade. A comunidade, os grupos aos quais fazemos parte, pode nos ajudar, assim como o próprio grupo por si mesmo desenvolve a resiliência. O que podemos aprender com os nossos sofrimentos? Viktor Frankl é um autor do livro Em Busca de Sentido e ele diz o seguinte: o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontramos um sentido para ele. Nesse aspecto, é que gostaria de dialogar com vocês sobre como podemos, então, aprender com os nossos sofrimentos, o que os nossos sofrimentos têm a nos ensinar. Por vezes, temos o costume de achar que os nossos sofrimentos, por serem difíceis de serem vivenciados e sentidos, nos atrapalham, mas se pudermos senti-los e dar sentido a eles, compreendê-los dentro da nossa existência, nós vamos perceber que eles nos ensinam, que eles nos fazem aprender sobre quem somos e como podemos
melhorar como pessoas. A mudança pode nos causar dores, porque nos deixam expostos às adversidades, mas se estivermos abertos a viver a mudança que está ocorrendo e a aprender com ela, com a ajuda dessa rede de pessoas, de contato que temos, de vínculos, podemos sim sermos mais resilientes. Como desenvolver a resiliência, então? A resiliência pode ser desenvolvida em meio a um ambiente facilitador que possibilite as atualizações necessárias à nossa experiência, à nossa existência, sobretudo se estivermos disponíveis a alguns aspectos, como por exemplo, a aprender com as experiências que nos ocorrem, a olhar a realidade a partir de outras perspectivas, a ser flexível com as mudanças, com o que vivemos e as alterações que tem-se. Se estivermos disponíveis a tomar consciência do que é importante para nós neste momento, a desenvolver novos significados diante de antigas crenças, estar disponível então para as novas aprendizagens e confiar em si mesmo. Todos nós temos dificuldades e potencialidades. Quais são as suas potencialidades? O quanto você é resiliente? Você acredita que pode desenvolver a resiliência? O que temos a aprender com os nossos sofrimentos? Me conte o que você acha que temos para aprender nesse momento que estamos vivendo. Quais são as suas maiores dores, sofrimentos, dificuldades desse momento e como você acredita que pode aprender com elas? Quais são as suas aprendizagens?